Porque tem notícia quente, viu? Com a lesão do Dineno, o Cruzeiro tá no mercado. Pois é, o Dineno, coitado, né? É uma pena. Inclusive, eu tava, antes de começar aqui o Bastidores, lendo o relato que ele fez no Instagram, né? Ele fez uma postagem e ele falando que ele se sente em dívida para com o clube, para com a torcida. E de fato, assim, o Dineno chegou sob muita expectativa, né? O Cruzeiro sofreu muito em 2023 sem ter um bom goleador, sem ter um grande centroavante. O Dineno chegou com muito cartaz, logo no início do ano já se firmou. No Campeonato Mineiro fez gols importantes, apareceu fazendo gol na final do Mineiro. Existia uma expectativa para o que ele poderia fazer no Brasileirão, acabou ficando muito tempo longe, né? O Dineno foi estrear no Brasileirão na reta final do primeiro turno. Passou quase que metade do campeonato sem poder atuar, num processo de recuperação, depois aquela transição que ainda leva mais um pouquinho para readquirir ritmo de jogo, e agora vinha sendo titular merecidamente, né? Porque desde aquela partida contra o Vitória, o Dineno mostrou que ele não poderia ser opção no banco, até porque o Caio Jorge, que vinha sendo titular, não tem se justificado, e agora, infelizmente, ele machuca de novo. É claro que a lesão, ela foge do controle do atleta, de todos nós, é algo que a gente torce para que não aconteça, mas que foge do nosso controle. Mas realmente, o Dineno, se não tivesse se machucado tanto, talvez poderia ter entregado muito mais ao Cruzeiro, mas ainda confio que é uma peça importante nesse elenco, para a próxima temporada. Acho que é um bom centroavante, viu? Quer dizer, eu não sou fisiologista, muito menos fisioterapeuta e sequer médico, né? Medicina para mim é só quando eu vou no consultório ter alguma consulta. Mas a gente tem uma vivência no futebol e tem uma situação de que você, quando sai de um determinado país que era um tipo de preparação física, um tipo de exigência de um campeonato que não era com tantos jogos, como é o Campeonato Brasileiro, como é a temporada brasileira, né? Porque você tem que somar Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e se você tiver classificado para alguma das ligas do continente, né? Sul-Americana ou a Libertadores, se joga muito mais aqui do que em outros países. E eu já vi isso acontecer com outros atletas, que essa exigência, e aí, gente, não sou eu que tô falando, não, muito jogador que atua fora fala que aqui fisicamente se treina muito mais do que em outros lugares. Quem não tá acostumado, quem não tá com esse nível de exigência, ele acaba sofrendo, e acho que o Dineno é mais ou menos isso. Eu também penso que possa passar por esse processo de uma adaptação, né? Talvez numa próxima temporada o Dineno sofra bem menos nesse quesito. Ele veio do futebol mexicano, né? E com certeza o time que ele estava fazendo, acho que chegando a todas as finais, indo o mais longe possível em todos os campeonatos, provavelmente ele faria o quê? Metade dos jogos que se faz no Brasil, pensando você ir longe numa competição continental, né? Pensando você ir longe no campeonato estadual, como aconteceu com o Cruzeiro, chegou até as finais, então fez todos os jogos. E aí é difícil mesmo. O campeonato mexicano é um campeonato de menos jogos, de menos intensidade, né? A parte física acaba pegando muito, mas torço muito pelo Dineno. Que ele se recupere, acho que é um cara bacana, sempre se mostrou muito trabalhador, né? Muito intenso nos jogos, mostrando muito orgulho de estar ali no Cruzeiro. Então tomara que se recupere, mas é de fato um problema para o técnico Fernando Seabra, que aliás é importante a gente dizer, né, Romano, como o Seabra tem precisado também reinventar o Cruzeiro em termos de jogadores lesionados, né? Sim. Você vai se recordar que aquele Cruzeiro que encaixou logo depois do Campeonato Mineiro, começou ali o Brasileirão, não tinha o Dineno, utilizava o Rafa Silva. Depois o Rafa Silva se lesionou, o Seabra passou a ter uma formação que não tinha centroavante. Tinha dois jogadores bem abertos pelo lado do campo, Verón e Arthur Gomes, e o Matheus Pereira como um meia que vinha de trás com possibilidade de aparecer dentro da área. Depois ele perdeu o Verón, aí ele perdeu uma parte dessa jogada de velocidade pelo lado do campo. O Robert foi emprestado, o João Pedro foi emprestado. Ele perdeu jogadores com essas características. Vieram os reforços. O Lautaro até joga pelo lado do campo. O Caio Jorge não.
mas dada a necessidade para não mexer no esquema, o Caio Jorge passou a jogar pelo lado do campo, que nem é a dele. A gente viu claramente que não funcionou. Agora, mais uma vez, o Seabra percebeu, então, que entre ter o Caio Jorge meio improvisado e ter, de fato, um centroavante, era melhor ter um centroavante. Aí o Dineno volta pro time. Aí quando começa a se adaptar à dinâmica de ter um cara que sabe fazer um pivô, que é muito bom na bola aérea, no encaixe também do Dineno, do Matheus Pereira, né? Para que eles não tirem um espaço do outro, para que o Cruzeiro chegue na área com muita gente com capacidade de finalizar dentro do espaço correto, o Dineno vai e machuca. Então é mais uma vez um Fernando Seabra tendo que reinventar esse setor ofensivo do Cruzeiro, que tem passado por muitas mudanças e agora a possibilidade, quem sabe, chegar um outro centroavante, aí tem que ver quais serão as características, tempo de adaptação, e aí é um processo que está sempre se reiniciando, né? Isso é importante frisar. E a gente está chegando em setembro. Né? E a gente já está chegando em setembro, o Cruzeiro tem agora um período de campeonato brasileiro em que ele precisa imediatamente dar uma resposta, depois de 5 rodadas sem vencer, e tem, hoje são dia 29, o primeiro jogo da Copa Sul-Americana no dia 19, ele tem aí esse período para encontrar uma solução e fazer esse ataque voltar a render. Ó, só para você ter uma ideia, com a camisa do Pumas, o Dineno, a temporada que ele mais jogou foi a 21-22, 45 jogos. Ih, já fez 40. O Cruzeiro já fez quantos jogos nessa temporada? O Cruzeiro já tem 45 jogos na temporada. E ainda falta quase que um turno inteiro do Brasileirão. Mas ele pode fazer o quê? Mais 2 jogos de quarta, 2 jogos de semi e um jogo de uma final que é única. Ele ainda pode fazer mais 5 jogos pela Sul-Americana. Ele vai fazer aí, no mínimo, mais uns 20 e poucos jogos, né? Uns 60 jogos, o Cruzeiro deve fechar na casa dos 60 jogos. O máximo que ele jogou no Pumas foi 45. Inclusive, na temporada anterior a ele chegar aqui, ele fez 34. Pois então, é muita coisa. É muita coisa que está se jogando hoje no Brasil. E pode se passar por isso também, essa sobrecarga física pra cima dele. Sorte pra ele, que infelizmente só joga agora no ano que vem, né? Por falar nisso, né? Já que a gente falou sobre a falta do Dineno, a questão do ataque, chamar o Paulo Azeredo aqui, porque esse é o principal assunto no Cruzeiro hoje, né, Paulinho? Boa noite. Fala, Romano, boa noite pra você, quem tá ligado com a gente no Bastidores nesta quinta-feira. E olha, vou dizer uma coisa pra você, hein, Romano, bastidores movimentadíssimos do Cruzeiro nesta quinta-feira, desde as primeiras horas da manhã. A primeira informação não foi das melhores, a lesão constatada de Dineno, atacante, no jogo de ontem contra o Internacional. Ele saiu chorando do jogo e teve uma lesão no joelho direito, a famosa LCA, ligamento cruzado anterior. O tempo de recuperação, pelo menos aí 7 meses fora dos gramados. Com isso, a temporada 2024 acabou para o argentino Dineno. E aí, Romano, já nessa movimentação de mercado, a informação que obtivemos em apuração conjunta com o Léo Gimenez, nosso Léo geral aqui do itatiaesporte.com.br, é de que o Cruzeiro vai ter que correr contra o tempo, né, Romano? Vai tentar ir até o mercado para buscar um jogador nesta vaga, um camisa 9. E aí, por que correr contra o tempo? Porque o Cruzeiro tem basicamente 3 dias para fazer esta contratação. Segunda-feira, dia 2, a janela do futebol brasileiro é fechada e aí não podemos mais contratar jogadores. Os clubes não podem mais contratar. Com isso, o Cruzeiro teria então amanhã, sexta, sábado e domingo para buscar um jogador ou de um clube da Série B, ou até mesmo de um clube da Série A, apesar de que fizemos uma busca hoje, um pente fino, e os principais destaques, digamos assim, reservas da Série A, já fizeram 7 jogos, fica difícil, ou trazer alguém de fora. O Benedetto, ex-Boca Juniors, foi oferecido, mas o que pesa para ele é a idade e também o histórico de contusões dos últimos anos, na carreira dele. Tecnicamente é um bom jogador? Sim, mas aí você tem que pesar aí o custo-benefício do Benedetto, que deve ser um atleta caro para o Cruzeiro e que, pelo menos ultimamente, não está entregando. E aí, Romano, eu já volto a bola para você. O que você acha com esta movimentação do Cruzeiro de mercado? Antes de voltar a bola para você, o Cruzeiro também recebeu uma proposta, e já tem 2 semanas isso, do Dínamo da Rússia, pelo Arthur Gomes, né? Hoje, o Cruzeiro tem disponível, né, sem estar no departamento médico, o Arthur Gomes, que não está machucado, o Lautaro Dias, que ontem foi poupado por uma questão de carga muscular, né? E só, né? No ataque. E o Caio Jorge, né? Também, que ontem errou o pênalti. Agora, Gabriel Veron,
Rafa Silva. Esses são jogadores que estão entregues ao DM e o Rafa Silva só em outubro. Gabriel Veron nem se sabe quando, poderá voltar. Então o Cruzeiro vendendo o Arthur Gomes só teria, nesse momento, 2 atacantes disponíveis. O Lautaro e o Caio Jorge. Porque hoje, inclusive, alguns jogadores da base subiram, dentre eles os atacantes Teves e Kaique Kenji, só que são garotos, acabaram de subir, estavam no sub-20, então fica difícil, né, Romano? A situação desse ataque do Cruzeiro. E agora então, eu passo a bola para você, Romano, comentar aí nos estúdios com a Nath Fiuza essa situação do ataque do Cruzeiro. Tá com o dinheiro fora, pode buscar alguém no mercado, mas o tempo é curto e tem essa proposta do Arthur Gomes. O que fazer, Romano? Pois é, o negócio já não tá bom, né? Porque você perdeu, Rafa Silva, lesão. Veron, lesão. Dineno, lesão. Arthur Gomes, lesão. Então, assim, você perdeu 4 atacantes, só tem 2 e tem uma informação, Natália Fiuza. Me diga. Vem chegar, essa informação chega da Colômbia, de que o Dínamo de Moscou está interessado no Arthur Gomes e estaria disposto a incluir o Jorge Carrascal no negócio, que é um meia, não é um atacante, é um jogador de meio campo. E aí, acho que agora chegou um dilema da diretoria do Cruzeiro. Ataque. O que contratar, quem contratar e que forma contratar? Sobre a questão do Arthur Gomes e a proposta que ele recebeu, tô até aqui de olho, né? O Cruzeiro espera receber algo em torno de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais pelo atacante Arthur Gomes. Esse valor é um valor interessante, sim, né? É um valor interessante. Não é um valor que talvez lá no final da temporada o Cruzeiro consiga no Arthur Gomes, se ele seguir com o desempenho que ele tem hoje, por exemplo, que nem tá vivendo o seu melhor momento, né? Arthur Gomes já teve um momento melhor, já foi mais participativo, mais importante para esse time do que atualmente. Foi muito bom, né? Primeiro semestre foi muito bom e aquele período em que o Cruzeiro estava muito engrenado, início do Brasileirão, ainda com o time que não tinha os reforços, o Arthur Gomes também era uma peça muito importante ali pelo lado esquerdo, aquela configuração, né? Que tinha o Arthur pela esquerda e o Veron pela direita. 31 milhões de reais no Arthur Gomes, eu acho uma proposta interessante do ponto de vista financeiro, mas me pega muito a questão da falta de opções para esse setor ofensivo. Talvez o Arthur Gomes, numa configuração que tenha Caio Jorge e Lautaro como titulares, ou mesmo se não quiser utilizar o Caio Jorge, faça uma improvisação, adiante o Barreal e tem ainda o Lautaro com o Matheus Pereira, pensando aí próximos jogos. Do banco de reservas, talvez o que você olha ainda passa mais confiança seja justamente o Arthur Gomes. Eu confio mais no Arthur Gomes hoje para tentar e modificar um jogo, para tentar entrar e modificar um jogo, do que o Caio Jorge. Concordo, e até do Veron também. E até do Veron. Então, assim, do ponto de vista do elenco, eu acho muito perigoso o Cruzeiro liberar o Arthur Gomes. Mas o Matos, o Alexandre Matos, todo mundo lá no Cruzeiro estão trabalhando desde cedo, eles já mapearam um centroavante, eles já mapearam um jogador de velocidade pelo lado do campo, dá para chegar até segunda-feira, que é quando a janela se encerra. O dinheiro do Arthur Gomes vai fazer com que venha um centroavante ainda mais qualificado, vai ser um poder de investimento do Cruzeiro ainda maior, beleza. Nesse caso eu acho que compensa, mas sem ter outras opções à vista e boas opções, que não é simplesmente trazer só para assinar lá no bid e falar que contratou, não. Tem condição de trazer hoje um atacante melhor que o Arthur Gomes? Tem, então pode vender. Não, há o risco da janela fechar na segunda-feira e o Cruzeiro não ter trazido mais nenhum nome para o seu setor ofensivo. Aí eu não liberaria. Aí é complicado realmente. Olha, a HS Betim está de casa nova, hein? A HS resolveu dobrar o estoque, presta atenção, de peças da unidade Betim, que ficava ali no Petrolândia. Por isso a loja mudou para um novo endereço, pertinho da loja antiga. A HS Betim agora está na Avenida Tapajós, número 1661, no bairro Laranjeiras. O maior estoque de peças da região. Tá em Betim Contagem? Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. HS Betim, de casa nova, Avenida Tapajós, número 1661. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Paula Azeredo. E o Seabra tá vivendo uma pressão gigantesca, não é isso?
Bom, Romano, agora eu quero falar da situação do Fernando Seabra, né? O Fernando Seabra, que tinha nesse jogo do Internacional uma possibilidade de reabilitação no campeonato. O time alcançou o 5º jogo sem vencer no Brasileiro, são 3 empates e 2 derrotas. E aí, o jogo de domingo, viu, Romano, passa a ser um jogo de vida ou morte, eu diria pra ele. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, porque a gente sabe que o trabalho do Seabra, já do ano passado, ele era bom. Esse ano, até então, eu considero também um bom trabalho, porque uma coisa é você considerar o Seabra um dos 5 melhores técnicos do Brasil até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. E agora, já não serve, já não presta? Bom, aí cada um vai fazer a sua análise. Agora, pelo que a gente pôde apurar, um resultado negativo ou até mesmo um resultado positivo, no sentido de uma vitória apertada, difícil, porque o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato. Então o Cruzeiro ganhar de forma apertada, se tiver dificuldade, se for na bacia das almas, ou empate ou uma derrota, na minha opinião, no feeling do repórter, poderá ser o fim de linha para Fernando Seabra no comando do Cruzeiro. Mas vai trazer quem? Bom, isso aí é trabalho pro Matos, pro Pelaipe, pro Dracena, né? Mas o que eu pude sentir, Romano, é de que isso pode acontecer sim, até porque nós temos que lembrar aqui, depois de domingo, que é dia 1º de setembro, o Cruzeiro só volta a jogar no dia 15 de setembro contra o São Paulo. Ainda não se sabe nesse Mineirão ou Brasília, né? Porque a gestão anterior do Ronaldo havia vendido o jogo lá para Brasília. Mas é no dia 15. Então, caso optasse por troca no comando, o treinador contratado teria um período aí, talvez de 13, 12 dias para trabalhar a equipe. E aí, Romano, o que você pensa em relação a essa possível mudança e essa faca no pescoço do Seabra pro jogo de domingo? Eu sei não, Nath. Eu sou adepto, deixa o homem trabalhar. Você tá com o discurso do Matheus Pereira, inclusive, né? Que na zona mista. Aliás, foi legal ele ter falado isso. Falou que Seabra precisa de tranquilidade para trabalhar, que não é só o Seabra, que tá todo mundo no mesmo barco. Falou também que não se pode esquecer do que o Seabra fez pelo time no ano passado, quando ele era o treinador ali, né? Por mais que tivesse, digamos assim, a chancela do Autuori num trabalho conjunto, a gente sabe que o dia a dia, o treino, as escolhas eram do Fernando Seabra. Então, acho que tudo isso precisa ser considerado, mas é preciso dizer também que os pontos contra o Atlético Goianiense no domingo são pontos inegociáveis. Né? Não se pode perder pontos dentro do Mineirão pro lanterna da competição. E olha, eu já falei isso aqui na Itatiaia em outras oportunidades, Rô, e vou recordar. O Cruzeiro, quando entrou naquela espiral muito positiva, em especial com um desempenho maravilhoso como mandante, e chegou a figurar, né, ali próximo do G4, o Cruzeiro teve uma rodada que isso não alcançou, isso não aconteceu, mas você se recorda, teve uma determinada rodada que o Cruzeiro poderia virar vice-líder, quando o Cruzeiro estava bem no bolo ali, com uma sequência muito positiva, buscando um empate aqui ou outro fora de casa e vencendo todos os jogos no Brasileirão, o Cruzeiro não tinha desperdiçado nenhum ponto para os times que naquele momento figuravam dentro do G4. O Cruzeiro ganhou do Fluminense dentro do Mineirão, o Cruzeiro tinha ganhado do Atlético Goianiense em Goiânia, tinha ganhado do Grêmio em Porto Alegre e tinha ganhado do Vitória dentro do Mineirão também. Você se recorda? Sim. Então o Cruzeiro baseava muito do seu desempenho em não perder pontos para os times que estavam desesperados. E essa precisa ser a tônica para o jogo de domingo. Os 3 pontos do domingo são inegociáveis. Não existe outro resultado que sirva para o Cruzeiro. Isso faz com que a pressão sobre o Seabra aumente? Sim, porque ele vai ter que lidar com essa pressão, com a desconfiança do torcedor, com um time desfalcado, com um time também sem confiança, né, Rô? Porque a gente sabe que isso pesa. O time vem ali de uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. Mas teve a classificação contra o Boca. Sim, e eu até imaginava que a classificação do Boca poderia dar uma injeção de ânimo até maior no time do que aconteceu, em especial pelo que a gente viu no jogo contra o Inter, lá em Porto Alegre, em que o Cruzeiro foi facilmente dominado. Acho que no jogo de ontem no Mineirão nem tanto. O Cruzeiro esteve perto da vitória, teve a vitória nas mãos com o pênalti que foi desperdiçado pelo Caio Jorge. Mas acho que é preciso dividir as responsabilidades. Eu ainda estou no discurso de que a reconstrução do Cruzeiro, a retomada do Cruzeiro, ela é de muitas mãos. Ela é de responsabilidade da diretoria em buscar uma alternativa para o setor ofensivo. Ela é de responsabilidade do Seabra em escalar bem o time, fazer com que o Cruzeiro seja menos burocrático, que
que o Cruzeiro transforme potencial, posse de bola, posse de território em chances claras de gol, que o Cruzeiro realmente consiga pressionar o adversário dentro da sua casa, com a sua torcida a seu favor. Passa também pelos atletas. O Cruzeiro tem atletas hoje muito experientes, muito qualificados, que podem chamar essa responsa. Então, acho que passa por todo mundo. Seabra tem a parcela de culpa dele, precisa ser responsabilizado sobre algumas coisas. Até vi uma discussão mais cedo, Romano, de quem é a culpa pelo que aconteceu ontem do pênalti. Para mim, a culpa precisa ser dividida entre o Marlon e o Seabra. O Marlon, porque existiu uma orientação muito clara de que sem o William ele era o primeiro batedor. Para mim, quando o Marlon, na camaradagem, deixa o Caio Jorge bater, é uma desobediência, Sim. É uma insubordinação. Mas essa desobediência mostra que talvez o Seabra não seja tão respeitado assim? Então talvez tenha faltado ao Seabra maior clareza nos treinos. Olha, sem o William, se existir uma possibilidade, o batedor é tal. Sem o fulano, o batedor é tal. E dentro do campo tem que respeitar o que foi definido nos treinos. Não tem disso de chega no cantinho da orelha, por favor, deixa eu bater aí, tô precisando fazer um golzinho pra torcida parar de pegar no meu pé. Isso não existe. Então, para mim, foi uma insubordinação, uma desobediência dos atletas que passa por uma talvez falta de comando do Seabra. Pô, se o Seabra na beira do campo não conseguiu corrigir a situação, que no vestiário ele tem acabado com a raça dessa galera. Porque isso não pode acontecer. A decisão do treinador tem que ser soberana. Se ele definiu que o batedor é o Marlon, o batedor tem que ser o Marlon.